Olá, gente querida, bom dia, graça e paz. Gente, hoje na nossa devocional do dia, eu quero estar falando com vocês sobre como lidar com as tempestades da vida. Eu convido você a ler comigo o texto da nossa reflexão de hoje, no livro de Marcos, capítulo 4, verso 37 a 40, que diz: Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Queridos, quando a gente fala sobre as tempestades da vida, precisamos entender em primeiro lugar que nós passamos por dois tipos de tempestades. A primeira são as tempestades que nós mesmos causamos. Um exemplo disso foi o que aconteceu com o profeta Jonas. A tempestade que ele enfrentou foi devido à sua desobediência. Por outro lado, há tempestades causadas exclusivamente pelo próprio Deus. Um exemplo disso foi o que aconteceu com os discípulos nesse texto que eu acabei de ler com vocês. Eram homens obedientes à palavra de Jesus e estavam servindo a Deus. É bom a gente notar o seguinte, que não é porque que estamos servindo a Deus que não teremos que enfrentar dificuldades. Um dia, os discípulos tiveram que enfrentar uma grande tempestade e assim como eles, nós também estamos vulneráveis. Veja que apesar de muitos dos discípulos serem pescadores e conhecerem o mar, conhecerem um barco, eles estavam ali desesperados. O que podemos aprender dessa narrativa? Quais as lições que aprendemos sobre o que fazer e o que não fazer diante das tempestades da vida? Em primeiro lugar, você nunca deve estar num estado de desespero, como fizeram os discípulos. Esses homens se esqueceram das palavras de Jesus momentos antes de entrarem no barco. Jesus ele disse: vamos atravessar para o outro lado. Jesus não disse: vamos afundar no mar ou vamos tentar chegar ao outro lado. Não foi nada disso. A palavra de Jesus foi certa: nós vamos chegar do outro lado. Ele sabia para onde estava indo. Muitas das vezes você sabe do destino que Deus quer te dar. Porém, com as adversidades no meio do percurso, você tem deixado de confiar em Deus, buscando confiar em si mesmo. Eu quero dizer para você hoje, confie em Deus, confie na sua palavra. Não importa quais sejam os desafios, confie e mantenha calma. Em segundo lugar, você precisa entender que Deus usa as tempestades para fazer você crescer na fé. Na Bíblia, há o que chamamos de provação da fé, ou o dia mau, como foi no caso de Jó. A verdade é que todos nós, quando estudamos, temos que fazer provas. O desejo do professor é de nos testar para ver se dominamos realmente aquilo que aprendemos. E assim podemos passar para o outro nível. Com Deus, meus irmãos, é a mesma coisa. Ele envia tempestades para que possamos crescer e toda tempestade é uma oportunidade para você crescer mais e conhecer a Deus. Não há crescimento sem sofrimento. Não há oportunidades sem dificuldades. Não há relacionamentos sem conflitos. Não há como fugir disso. A vida é cheia de altos e baixos, que eu e você temos que aprender a lidar com ela. Em terceiro lugar, as tempestades são importantes porque elas revelam quem somos. É muito fácil ser crente na igreja, cantar hinos, orar com os irmãos. Porém, como você é quando as coisas saem do controle? Você se torna explosivo, impaciente, mal-humorado? Você se desespera? Como você é ao lidar com tempestades? Caso você esteja passando por alguma situação difícil, pare e pense nas suas atitudes. Perceba que Deus talvez esteja usando isso que está acontecendo na sua vida para lhe mostrar coisas que precisam ser consertadas. Em quarto lugar, como lidar com as tempestades da vida? Faça como fizeram os discípulos. Vá até Jesus, com fé, e fale para Ele o que está lhe incomodando. Coloque-se diante de Deus. Quando Jesus repreendeu o vento, Ele disse: Por que vocês têm medo, homens de pequena fé? Entenda que você só vai conseguir manter o controle diante das provações quando olhar para tudo isso com fé.
Portanto, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo neste momento, assuma o controle de sua vida. Coloque em prática tudo aquilo que você sabe sobre Deus, sobre o seu poder, sobre sua soberania. Não viva desesperado como alguém que não conhece a Deus. A verdade é que muitos cristãos têm vivido como se Deus não existisse, como se Deus não fizesse mais milagres. Saiba que Deus sabe do que você precisa. Ele vê o que você passa. Você precisa aplicar sua fé ao problema, pois ela não vai entrar em ação automaticamente. A fé precisa ser exercida. Diga para você mesmo hoje: não vou perder o controle de mim mesmo. Vou ficar calmo, vou ficar tranquilo, pois sei que Deus tem um plano em tudo isso. Coloque-se diante de Deus e tenho certeza que o Senhor trará resposta para o teu coração. Oremos. Grandioso Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado porque por meio dela aprendemos como podemos lidar com as tempestades da vida, com situações que a gente não tem controle. Mas aqui eu quero colocar diante do Senhor os nossos problemas, as nossas dificuldades, adversidades e desafios que chegam até nós. Sejam desafios profissionais, financeiros, conjugais, familiar. Que o Senhor tome conta, Pai, de cada um de nós e nos dê sabedoria para lidarmos com essas tempestades. Nós cremos que assim como o Senhor esteve com os discípulos naquele barco, o Senhor está conosco também. E por isso nós temos fé de dias melhores. Temos fé que este problema será solucionado. Coloco diante de ti esta pessoa que está me ouvindo neste momento, para que o Senhor continue abençoando, fortalecendo, ajudando e tomando conta de sua vida. Que o Senhor nos conceda um ótimo dia, debaixo da tua bênção e da tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e até o próximo vídeo, se Deus quiser.